2018, quando eu escrevi o livro, eu já me entendia como uma mulher bissexual, mas tendo vindo de um relacionamento de 6 anos com um homem, que a minha família já conhecia, né, que por mais que não tivesse vindo bem, era uma forma também de eu não precisar lidar com me assumir, com toda essa questão que envolvia falar para o mundo que eu era bissexual. Eu senti em 2018 essa necessidade de, caramba, eu já tenho 20, acho que tinha 25 anos na época, tá na hora, sabe? Tá na hora de eu me entender, de eu me aceitar e de eu viver minha vida plenamente, livre, sem essas amarras que eu tinha até então, principalmente dentro de mim. E Conectadas partiu dessa necessidade minha de me reencontrar com a Clara de 15 anos, com todas essas expectativas e vivências que eu não tinha reconhecido até então e olhar para elas com um novo olhar. E a partir dali, eu sabia que eu não ia conseguir mais escrever histórias que não fossem vivências de mulheres LGBT, porque não fazia mais parte da minha vida, não fazia mais parte de quem eu era. Então, a minha primeira referência foi eu mesma. Foi esse momento de escrever o livro que me fez correr atrás de encontrar essas outras histórias LGBT que eu nunca tinha lido. Acho que nessa época da escrita de Conectadas, a gente estava começando a vir com, principalmente, livros mais internacionais para a literatura jovem. Então, com Amor, Simon estava assim bombando. Eu amei o filme, eu fui atrás do livro. Foi o primeiro, acho que eu me recordo, foi o primeiro livro LGBT que eu li, mas ainda não era um livro de mulheres, né? Ainda não era um livro de duas mulheres se amando. E a primeira experiência, eu acho, a primeira lembrança que eu tenho de um livro de duas mulheres foi com Maria Freitas. Maria tem uma coleção chamada Clichês em Rosa, Roxo e Azul, que são 12 contos com protagonismo bissexual. E eu ajudei Maria a editar esses contos para o lançamento independente. E, assim, foi muito especial para mim ler essas 12 histórias, cada uma com uma vivência, com uma história, com um protagonismo diferente, mas todas elas falando das experiências de pessoas bissexuais. E, a partir dali, realmente, eu acho que dificilmente eu li um livro com protagonismo hétero depois disso, porque é muito gostoso quando você se encontra numa história e você consegue identificar a você mesmo, as suas dores, as suas inseguranças e as suas esperanças também, né? Eu acho que a grande questão, a grande coisa que eu sempre amei em livros de romance com final feliz, desses romances de contos de fada, né? Quando você chega no final, e mesmo que o livro tenha tido choro, drama, assim, várias reviravoltas, você chegar no final e falar, nossa, olha que gostoso, esses dois personagens terminaram juntos, eles estão felizes, ou elas podem se amar, e apesar de todas as dificuldades, porque eu gosto muito de trazer histórias que tragam essa esperança, mas que também falem sobre a realidade que a gente vive hoje, né? Eu gosto de aliar um pouco dos dois, porque eu acho que ainda é difícil a gente não falar sobre o preconceito, sobre a homofobia, sobre tudo que a gente enfrenta no dia a dia, mas eu tento trazer essas histórias de uma forma mais esperançosa. E eu acho que essa é principalmente a diferença que a gente vê nas histórias de hoje, é porque elas são contadas pela gente. Somos nós que estamos escrevendo essas nossas histórias. E eu acho que a gente não encontrava esses finais felizes antes porque eram pessoas héteros tentando trazer as nossas histórias. E tudo que eles viam da gente era o estereótipo, ou o drama, a tristeza. E por mais que, claro, 20, 30 anos atrás, talvez as vivências LGBT tenham sido muito diferentes, existiam muitas pessoas que eram felizes, que viviam histórias felizes, que viviam espaços de acolhimento. E eu fico muito feliz que hoje a gente possa ter tantas referências dessas histórias e ser essas referências. Mas, assim, eu tive muita dificuldade de encontrar elas enquanto eu crescia. Excelente, que ficou um pouco mais alto, né? A gente está até assim meio, né, não sabe o que fazer. Controlar o volume vai ser um pouco mais difícil, considerando que eu já estava no ritmo do professor, né? Já virou aula para mim naquele momento. Então, pessoal, é muito importante falar disso porque, como você disse, essas produções, por serem feitas por pessoas como nós,
fica ainda mais fácil nos encontrarmos durante essa leitura. A gente percebe que determinadas coisas que são ditas, até por conta de ser uma literatura jovem, né, determinadas referências pop, culturais, modernas, contemporâneas, nós encontramos os memes que nós falamos, que nós somos influenciados e influenciamos também as pessoas ao nosso redor. Então, pensando justamente nesse contexto, eu acredito que muitas das pessoas que estão aqui, elas podem não ter tido ainda tanto acesso em relação às produções literárias LGBTQIAPN+, brasileiras contemporâneas, que é o nosso local nesse momento. E aí eu queria que vocês fizessem, então, um pouco de indicações de leituras, de autores, autoras, Instagrams também, contas de Instagram que fazem essas indicações, esses comentários, para que a gente possa influenciar também de forma responsável e positiva o público que está aqui presente. Deco? Amiga, eu falo um, você fala outro. Tá bom. A gente tem referências muito parecidas, sim. Então com certeza vamos indicar pessoas parecidas. A minha primeira indicação é Vitor Martins, né, que tem histórias que são fofas e foi a primeira vez que realmente eu me vi dentro da história, que é em 15 dias, que conta a história de Felipe, esse menino que não tem problema com a sexualidade dele, mas ele tem problema com o corpo dele por ser gordo. Então, a minha indicação primeira vai para Vitor. Eu, inclusive, estou lendo 1 Milhão de Finais Felizes, que é o segundo livro do Vitor. Estou amando também. Ele tá, eu falei para o Vitor que eu quero ler os livros dele na ordem que ele lançou, porque dá para ver nas temáticas o quanto ele amadureceu como escritor. E as histórias dele hoje são muito mais do que romances, né? São histórias que falam sobre vivências, que falam sobre dramas da vida adulta também. O novo livro dele é sobre um garoto que não tinha uma boa relação com o pai e se passa todo dentro de um ônibus de São Paulo para Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, para o velório do pai dele, que acabou de morrer. Então, são histórias assim muito densas e profundas que eu gosto muito. Vou falar de Maria Freitas, porque a gente já falou a beça aqui, mas os clichês em Rosa, Roxa e Azul, especificamente, são histórias que eu gosto muito, porque são histórias para todo tipo de pessoa que está procurando uma forma de identificação e tem assim, uma representatividade enorme. Então, você tem contos de mulheres cis, você tem contos de pessoas não binárias, você tem histórias de meninos, de meninas, de todos os gêneros mesmo. Então, são histórias muito normalmente leves, gostosas de ler, mas que trazem essa sensação de esperança mesmo, de nossa, que legal, assim, é muito gostoso. E tem romance contemporâneo, tem ficção científica, tem fantasia, tem de tudo. Então, assim, tá procurando, não sabe como começar a ler, vai para essa antologia, porque você vai encontrar de tudo. E vou falar de Olivia Pilar, eu conheci a Olivia nos contos que ela publicava na Amazon e no ano passado ela lançou Um Traço Até Você, que é o primeiro romance dela, que saiu pela Intrínseca. A Olivia, que eu já gostava, ela é uma excelente contista, né? E ela tinha esses contos que são menores, que é sempre um calorzinho no coração, e quando ela vem com Um Traço Até Você, ela mostra também que é uma pessoa que também pode escrever um romance maior. Então, a Olivia traz representatividade bissexual, são meninas se amando e todas elas pretinhas. Vou falar de Vinícius Grossos, né, que o Vinícius é um amigo meu assim, querido. E para quem está procurando também histórias de comédia romântica mais adultas, porque ele agora, acho que as primeiras histórias do Vini, que o Vini assim, capinou a literatura LGBT. O Vini está no mercado independente há muitos anos, assim, uns mais de 10 anos, eu acho, né? Pois é. Então, Vini capinou, né? O Vini capinou o mercado para a gente chegar. Exatamente. Então, as primeiras histórias dele também eram assim
um espelho do que a gente tinha na época. As primeiras histórias são, a maioria, drama, tristes, né, com aquela coisa assim bem pesada, mas também acho que também tem o seu valor, eu acho, histórias tristes. A gente, às vezes, também está procurando algo que toque a gente de uma certa forma. E à medida que a gente foi evoluindo no mercado, o Vini também foi trazendo outras histórias, e agora ele está escrevendo comédia romântica com hot de meninos, bem assim aquilo que a gente encontra bastante na literatura de protagonismo hétero. Vocês vão encontrar no do Vini agora. Eu vou... É para continuar indicando? Vamos continuar abrindo espaço. Eu queria indicar aqui o Primeiro Orelha, que é um perfil maravilhoso, com várias indicações ótimas para vocês. Eu vou indicar Conectadas. Porque eu fiz fake na internet, descobriram, queriam me matar, mas não me mataram, eu venci. Ele superou. Mas, além de Conectadas, eu vou indicar Tati Machado, que ela escreve histórias de meninas se amando, e Tati é pan, então ela traz esse outro olhar e essa outra vertente também, possibilidade de existência em romances fofos. Então, A Grande Chance de Ana Luna, que eu adoro, assim, eu sou muito fã, é um livro que eu indico de Tati. E a Tati também é a dona de uma editora, o Se Liga Editorial, que publicou o livro do Deco. E é uma editora assim, incrível, que traz vários livros com protagonismo LGBT, com representatividade. É uma editora independente, então vale muito a pena também dar uma olhada para conhecer os outros autores da editora. Então, uma indicação para além de autores... Tati, o Se Liga Editorial, e queria indicar também o Lendo Sáficos, que é um perfil que eu acompanho, maravilhoso. Então, para quem está precisando, né, tipo, eu quero mais do que as indicações que vocês deram. Lá no Lendo Sáficos, as meninas indicam romances de mulheres se amando, histórias de mulheres se amando, né, não só romance, mas fantasia, de vários gêneros. Então, todas as indicações que vocês precisarem, vocês vão encontrar lá. Às vezes elas fazem leitura coletiva também, então é um perfil muito legal de acompanhar para valorizar, né, a literatura de amor entre mulheres. Só mais uma que eu quero indicar, que se vocês não conhecem, Arlindo, de Ilustra Lu. Então, assim, Arlindo é uma das coisas mais lindas que eu já li, mesmo sofrido, mas é muito bonito. Ilustra Lu, que conseguiu furar essa bolha com essa HQ, né, sendo grande sucesso da única campanha, eu acho, da seguinte, não foi? De financiamento coletivo, que bateu mais de 400% da meta que tinha lá. Então, assim, Arlindo é uma indicação para poder vocês ficarem aí também. E se deixar, a gente vai ficar aqui. Eu queria justificar o fato de ter falado das indicações, porque eu acredito muito que desse papel social que nós temos enquanto pessoas que temos esse momento, essa oportunidade de falar, de pavimentar, né? Como ele capinou espaços, a gente tem que pavimentar também esses momentos. E por conta de eu conhecer alguns autores e autoras LGBT hoje em dia, por conta dos meus alunos. Algumas alunas minhas, Nayana está aqui presente, por exemplo, e Vitória também, foram meninas que me indicaram algumas literaturas, sobretudo na Bienal da Bahia, lá em Salvador, e elas me indicaram algumas leituras, e uma delas foi a de Pedro Ruas, que foi o primeiro autor nordestino LGBT que eu tive contato, e que eu fiquei muito feliz por ter tido a leitura após ter viajado ao Nordeste, outros estados, e ter visto, poxa, ele está falando dessa rua, eu estive, ele está falando desse lugar e eu conheço. E legal, toda a cultura, né, pop tá que estava presente, os memes, a forma de falar, de gesticular, as aflições que a gente vivenciou em algum momento da vida. Então, eu acredito que é importante a gente desempenhar esse papel, algo que eu sei claramente que você já faz no seu perfil, você também faz, e que é importante a gente deixar esse gostinho de quero mais aqui. E aí eu já encaminho para a penúltima pergunta, eu acho que está próximo do tempo, mas ainda vou... A penúltima é mais uma, que é a seguinte:
Como vocês, então, são influenciados, né? Influenciada pelos leitores de vocês, né? No meu caso, por ser professor, eu sou influenciada pelos meus alunos. Mas no caso de vocês, que são autores, autor, como é que vocês são influenciados pelos leitores? Difícil. Eu acho que muitos deles sempre me indicam livros também. Então, como a gente tem um contato muito próximo pelas redes sociais, Twitter, Instagram, às vezes o pessoal vem falar comigo, tipo, Clara, você já leu o livro tal? Eu achei que é a sua cara, você vai gostar. Então, é muito legal, porque a gente cria essa relação de amizade mesmo. Não só com indicações literárias, mas com indicações de tudo, com desabafos. A gente estava até comentando aqui mais cedo com os leitores que, às vezes, o pessoal vem falar comigo assim, Clara, aconteceu uma coisa, e aí vem me contar da vida deles. E tudo isso também é legal, porque também vira referência para mim como autora, para as histórias. Então, eu adoro poder ouvir um pouquinho do que o pessoal está lendo, está acompanhando. E mais do que tudo, como eu sou escritora eu escrevo para jovem, para o público jovem e adulto, e eu hoje, com 31 anos, já não sou mais tão jovem e adulta assim. É bom para mim me manter próxima dessas referências, do que a galera tá vendo, tá gostando. E tudo isso me mantém jovem. Então, assim, é por isso que eu consigo escrever para adolescente hoje. Com 31 anos, a gente está saindo da adolescência, porque a gente teve a adolescência usurpada da gente. Então, a gente está saindo dela agora. Eu começo leitor, né? Então, quando eu estou nesse lugar e que Andy, sendo essa pessoa que me direcionou para a literatura com esse protagonismo LGBT, feita por pessoas LGBTs, as trocas eram mais próximas, tinha uma relação maior. Aí, quando eu me torno escritor, eu começo a perceber, tipo assim, os meus pais e eu, parece com o livro Olivia Tem Dois Papais, que é de Márcia Leite, que não é uma pessoa LGBT, mas é uma pessoa aliada e é um livro para a infância. E aí eu começo a perceber que está faltando alguma coisa lá na nossa formação de leitor e de leitora, que a gente não tem livros para infâncias sendo LGBTs. Então, aí, com essas trocas, eu começo caramba, realmente a gente está faltando. E aí, o que eu acho também muito bonitinho é quando vem assim, teve uma menina na Bienal da Bahia esse ano que virou para mim e fez assim, oi, Deco, eu sou igual a Ana Clara, eu sou adotada, eu fui adotada com 13 anos. E eu assim, do tipo assim, ela também com a família homoafetiva, e aí mas eram duas mães, e eu assim, tipo, e agora, gente, a gente faz o quê, sabe? Tipo, é muito bonitinho, e aí ela começa a falar de referências dela, porque como ela vem através de meus pais e ela começa a falar de outras coisas. Então, essas trocas são muito legais e acabam indicando e direcionando a gente também para outras leituras e possibilidades. Não, e uma coisa que eu estava pensando aqui também é que uma das coisas que eu mais ouço em evento é, Clara, eu comecei a escrever por sua causa. Eu li seu livro e me motivei, aquilo me deu a coragem que eu precisava para escrever. Então, muitas vezes, essas referências de literatura também são os livros dos meus leitores. São pessoas que vêm nos meus eventos e me dão os livros deles, que eles publicaram independente, ou às vezes eu acompanho, né, depois vejo eles lançando, fazendo sucesso. Isso é muito legal, assim, eu acho muito... acho que vira um ciclo muito positivo dentro da nossa literatura, da gente mostrar para a nova geração que essas histórias são possíveis de ser lançadas, tem um público muito fiel que está procurando essas histórias, que quer ler essas histórias, e eu fico muito feliz de poder a gente continuar alimentando esse ciclo. Excelente. Durante a construção das perguntas e de uma narrativa sobre a literatura, né, então, da narrativa que a gente construiu aqui, a gente discutiu o passado, presente, e agora eu quero falar do futuro. Como vocês estão aí? O que estão projetando? O que a gente pode esperar como leitores assíduos de vocês daqui para frente? Eu estou escrevendo um livro novo, mas eu confesso que eu estou naquela fase do bloqueio. Porque tem uma coisa muito específica sobre a minha literatura,
é que, no geral, ela é uma história que fala comigo, com os meus sentimentos, com as minhas vivências, todas elas, mesmo que mais próxima ou menos próxima de mim, como Conectadas, que é uma história muito íntima. Romance Real já é uma história mais de percepção de uma outra história que eu conhecia, mas todas elas tangem os meus sentimentos de alguma forma. E muitas vezes eu preciso assim, de um longo trabalho de terapia, de lidar com esses sentimentos, de soltar certos medos, certas pressões também, para conseguir escrever essas histórias e sentir que elas falam assim, são a minha alma falando mesmo, de certa forma. Então eu sinto que eu estou nesse processo, sabe, de desamarrar alguns nós aqui dentro para conseguir escrever esse livro novo. Mas, assim, a princípio, ele é uma história um pouquinho mais adulta do que Conectadas e Romance Real. Já se passa no início da faculdade. Eu quero falar também sobre se descobrir LGBT mais velho, que é uma coisa que eu não trouxe em Conectadas, mas que tem muito a ver com as minhas vivências. E mais também, óbvio, como todas as minhas histórias, fala sobre contexto familiar, sobre relação de filha e pais, né? Sobre como essas pressões, às vezes, também fazem a gente seguir certos caminhos e tentar atender certas expectativas. Eu estou tentando assim, encontrar um pouco a voz dessa história, mas tá vindo aí. Excelente, já vão se conectando para poder acompanhar o lançamento. Deco? Eu estou escrevendo um livro, que é um livro que conta a história de Daniel. E Daniel vai mentir para a mãe para pular carnaval atrás da pipoca da rainha. Daniel é esse adolescente que vai fazer quem nunca, né? Acaba indo para esse lugar e aí vai acontecer aquelas descobertas, aquelas várias coisinhas dentro da pipoca. Vai dar PT, enfim, vai ser um livro que vai render um pouquinho assim. Talvez os pais não gostem tanto, mas quem são os pais, né, para nos julgar? Quem nunca cheirou um loló? Mas, enfim, eu acho. E eu estou escrevendo, eu tenho 2 textos infantis. Eu tenho O Brincodeiro de Pepe, que foi lançado no ano retrasado, e eu tenho 2 histórias infantis, uma que está aí que retrata possibilidades de famílias e efemérides, e uma outra história de uma menininha que ela tomou uma decisão grande na vida dela. Então eu tenho esses 2 textos que são para infâncias de todas as idades, e que é justamente esse lugar que eu busco hoje e entender e tento fazer com que as famílias elas possam abrir essas portas para novas possibilidades e que a gente consiga dialogar com as crianças desde sempre, para que a gente não continue sendo agredido e seja só quando adulto ou se entenda como alguma coisa para poder respeitar. Então eu estou aí com esses 3 textos para poder o de Daniel que está sendo escrito e esses 2 que a gente vai começar a trabalhar o texto. Engraçado que ele começou o relato da tarde dizendo que ele não escrevia, não tirava nota e sonhava em autografar. Né? E já está aqui com 3 produções encaminhadas, sendo escritas, produzindo isso aí. E você, falando da questão do processo, realmente no processo de escrita, e no meu caso foi a escrita acadêmica, eu também encontrei um espaço terapêutico de lidar com essas questões, de expurgar determinados momentos históricos da minha vida, de vivências negativas que eu tive, familiares, religiosas, escolares e tudo mais. E o caminho da literatura, ou da escrita de um modo mais amplo, sobretudo quando a gente trabalha com a literatura, que tem abre uma porta para a gente poder falar, pensar e se compreender. Isso é, de fato, específico da arte. Né, algo que a arte permite para a vida, esse contato intrínseco, né, interno e também com os outros. Agora eu queria que vocês fizessem então as considerações finais, vocês deixassem aqui as últimas palavras, deixassem um recadinho para o pessoal, trouxessem as últimas coisas que vocês gostariam de falar e que não foram perguntadas, e também indicassem como as pessoas que estão aqui conseguem encontrar vocês nas redes sociais. Ok? Eu começo, você fecha. Eu já me perdi no que era, eu estava só pensando em falar. Considerações finais as e redes sociais. Finais. Eu quero primeiro agradecer a Camila o convite de estar aqui e dividir esse bate-papo com vocês e agradecer a vocês por também estarem aqui.
O meu perfil nas redes sociais é Primeira Orelha, em todas as redes sociais que está aí, menos no OnlyFans, que eu não tenho OnlyFans. Né? Porque daqui a pouco eu estava jogando Primeira Orelha. E para falar assim, eu vou falar sobre o consumo de literatura nossa baiana. Eu falo muito de literatura LGBT e a gente tem uma cena baiana muito forte em termos de produção que a gente não consome. Então, a minha indicação é de que leiam autores baianos, conheçam projetos como Passos Entre Linhas, de Lorena Ribeiro, conheçam Ian Fraser, que já vai estar aqui daqui a pouco, quem não conhece vai conhecer aqui agora, Emília Nunes, que está aqui, que é uma excelente personalidade, figura incrível dentro da literatura para infâncias. Então, Anderson Chon, Daniel Cesar, a gente tem uma cena muito grande, muito forte dentro da Bahia e que tem uma produção muito massa. Então, o meu recado é esse: procura quem são essas pessoas que estão produzindo aqui, para que a gente também possa se ler e também possa se divulgar. E a rede social é o Primeira Orelha mesmo. E muito obrigado. Maravilhoso. Eu sempre passo meu arroba, mas o meu arroba é muito difícil, porque em cada perfil, cada rede social eu tenho um arroba diferente, porque eu não consegui encontrar Clara Alves em todos, né, que é um nome super comum. Então hoje eu vou fazer diferente, vou falar para vocês que se vocês entrarem no meu site, www.claraalves.com, vocês vão encontrar todas as minhas redes sociais. Mas eu estou no Instagram, estou no Twitter, estou no TikTok. No TikTok não tanta frequência, porque eu não sou muita pessoa de aparecer em vídeo. Mas o Twitter, por mais que hoje em dia esteja todo, né, ruim, ele ainda é a minha rede social favorita, porque é onde eu posso escrever, eu não preciso criar conteúdo com a minha cara, ficar gravando reels, nem nada do tipo. Então, vocês sempre vão encontrar assim, a Clara mais descontraída, assim, mais eu possível no Twitter. Queria agradecer também pelo convite, por estar aqui, por vocês terem vindo aqui, terem acompanhado a nossa mesa desde, né, no começo, que a gente estava sem ar, no calor, mas estão aqui para acompanhar essa mesa, para falar sobre literatura de diversidade, sobre representatividade LGBT. A gente ainda tem um longo caminho a percorrer dentro da literatura. Eu sinto, principalmente, é uma coisa que eu tenho falado nos últimos eventos desse ano, que a gente deu alguns passos para trás nos últimos tempos dentro da literatura, principalmente dentro da literatura nacional. A gente está um pouco estagnado e eu acho que, claro, né, existem 300 mil coisas que a gente pode falar dentro do contexto social do país, mas o leitor é, assim, uma das pontas que tem mais poder dentro desse mercado. O que vocês pedem, vocês lerem, vocês acompanharem e realmente apoiarem a nossa literatura. É a melhor forma da gente fazer esse movimento continuar, da gente continuar trazendo essas histórias. E mais do que a minha vivência, a vivência do Deco, a gente poder ter muitas, muitas, muitas histórias com protagonismo, com autoria de pessoas LGBT, de pessoas diversas dentro da nossa literatura nacional. Então, eu acho que eu estou aqui agora com essa consideração final, fazendo um pedido. Leiam as nossas histórias, leiam as histórias de outros autores nacionais, comprem livros, se não puder comprar livros, vão em sebo, troquem, compartilhem com os amigos, porque isso é uma das coisas mais importantes para a gente manter essa esperança no futuro que a gente traz nas nossas histórias. E estarem nos eventos como vocês estão aqui. Então, muito obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo. Obrigada a Deco e Renato pelo papo. Gente, eu quero agradecer também a presença das meninas intérpretes de Libras. Muito obrigado, meninas, também. Vocês viram que quando ela falou de ir ao sebo, de comprar os livros, de consumir, falou assim, trocarem os livros, a luz chegou. Então surgiu uma ideia aí para quem estiver pensando sobre essa oportunidade.
As minhas considerações finais. Não, eu só ia complementar, porque realmente às vezes, eu sei que às vezes é difícil, eu sei que comprar livro é caro, muitas vezes, para muitas pessoas da nossa população, mas existem muitas formas de a gente fazer essa troca, né? De você compartilhar com os amigos, de fazer livro viajante, de mandar, cada um ler uma hora. Então, tem muitas formas de a gente apoiar a literatura e eu sei que vocês vão encontrar a melhor delas para a gente. Com certeza. Para quem é da UESC, tem o sebo de Miravaldo, lá na universidade. Para quem conhece a instituição e mora em Itabuna, Ilhéus, também tem os projetos da Editos, a editora da nossa instituição, da Universidade Estadual de Santa Cruz, que faz leitura e os armários com os livros que também permitem você acessar e você trocar também, o que permitirá o contato com obras literárias bem localizadas, produzidas na região. Também. São iniciativas bastante importantes que a gente precisa mencionar. Por fim, eu gostaria também de agradecer a oportunidade e o convite de estar aqui na Festa Literária de Ilhéus, à professora Camila Guzmão, que é curadora do Espaço Juventudes, e a todos vocês que estão presentes aqui assistindo essas mesas. Peço que também continuem para a programação. Nós temos ainda uma tarde recheada de atividades, oportunidade de ter contato, de respirar a literatura no nosso espaço da cidade. Então, muito obrigado, boa tarde. Passo a palavra, então, para a organização. Vamos tirar uma foto. Deco está pedindo para tirar uma foto, tá? Então, não dispersem ainda, por favor. Eu só vou finalizar aqui rapidinho. Então, agora a gente encerra, né, a nossa mesa entre letras e diversidade. Eu quero agradecer a Camila Guzmão por ter convidado essas potências. Muito obrigada, Clara. Muito obrigada, Renato. Muito obrigada, Deco. Vocês são referências hoje, vai ser amanhã e sempre. Acredito que para a literatura juvenil, eu acredito que essas pessoas que estão aqui se sentem representadas, escutando cada vivência e cada história. Eu queria perguntar uma coisa para vocês, bem breve e rápido. Eu não sei se vocês querem assinar livros, tirar foto. Acho que ninguém quer, né? Não sei. Eu não estou ouvindo ninguém falar. Vocês querem tirar foto? Vixe, eu acho que... Vocês escutaram alguma coisa? Tá fraco, gente. Tá fraco. De novo. Vocês querem tirar foto? Sim. Vixe, eu acho que eu ainda não escutei. Vocês querem ou não querem? Sim. Isso aí, agora deu para escutar. Deixa eu informar para vocês. Os nossos autógrafos e as fotos não vão acontecer aqui, porque esse espaço aqui é o Jorge Amado. A gente vai fotografar e receber os autógrafos, né, nos espaços lá fora, né, no espaço da Editos. Então, depois vocês vão até lá fora, faz uma fila que eles vão estar esperando vocês para autografar os livros e para fotografar também. Mas antes disso, antes que vocês saiam, se levantem, façam a fila lá fora, a gente quer pedir uma foto oficial com vocês. Sim. E com a Camila Guzmão também, por favor, Camila. Por favor, vamos cá. Eu quero sair nessa foto também, tá? Ó, então vocês vão sair na foto, tá? Porque a gente vai tirar pra cá. Então, quem puder do fundo levantar, para poder aparecer também. A gente vai tirar essa e depois a gente vira. Agora comigo, peraí. Agora vamos virar pra cá? Vocês podem levantar, tá? Para todo mundo aparecer. Aí, gratidão a todos que estão aqui presentes. Então, vocês podem se deslocar lá para fora. E agora a nossa programação volta normalmente ao Espaço Juventudes.
que eu ia viajar de juventude, falou que para, mas tá lá. Meus meninos.